Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro. A gente vai atualizar nessa edição as informações sobre a morte da cantora Marília Mendonça. Vamos mostrar também que o governo reduziu tarifas de importação para combater a inflação. E tem ainda os dados da Covid e a retomada do setor de eventos. O avião que caiu na tarde de sexta-feira, no acidente que matou a cantora Marília Mendonça, começou a ser retirado do local da tragédia, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A aeronave será levada ao Rio de Janeiro. No acidente morreram também o produtor Henrique Ribeiro, o tio de Marília Mendonça e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcísio Viana. O bimotor pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo de Goiás. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer o táxi aéreo. No final de semana, a Força Aérea Brasileira fez uma vistoria na sede da empresa responsável pelo avião. Foram recolhidos documentos e registros operacionais e uma amostra de combustível. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apura o que provocou a queda da aeronave. Já se sabe que o avião atingiu uma rede de transmissão de energia, mas não se sabe por que isso aconteceu. O voo decolou de Goiânia, com um destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde a cantora faria um show. Milhares de brasileiros foram até Goiânia no final de semana para se despedir da estrela da música sertaneja, Marília Mendonça. Ela morreu aos 26 anos. Multidões compareceram ao estádio onde ocorreu o velório público. A Marília Mendonça, sim, significa muito. Cantora, canta muito bem, compositora também, desde 12 anos. E também era uma grande pessoa, muito humilde. E a gente, infelizmente, perdemos ela no acidente de avião. Mas é muita comoção aqui, viu? Não dá para explicar, não tem palavras. E esse momento está sendo muito difícil para nós fãs e também colegas do ramo da música. Sou cantora há 15 anos e me espelhava muito e vou continuar me espelhando nessa estrela que é a Marília Mendonça, que ela veio para mudar o cenário musical brasileiro, veio, levantou as mulheres, colocou a cara a tapa, plus size, mãe, né? Infelizmente deixou um bebezinho pequeno, mas nós fãs vamos estar sempre olhando por ela e sempre admirando a grande pessoa e artista que ela foi. Marília viajava em uma aeronave de pequeno porte que caiu no interior de Minas Gerais na sexta-feira, onde a cantora faria um show horas depois. A jovem era uma das principais expoentes do gênero sertanejo no Brasil. Além de diversos prêmios nacionais, conquistou em 2019 um Grammy Latino. Seu canal no YouTube tem mais de 22 milhões de assinantes e a artista acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ontem, os corpos do piloto Geraldo Medeiros e do copiloto Tarcísio Viana foram sepultados no Distrito Federal. Um caminhão-tanque explodiu, deixando quase 100 mortos na África. O acidente aconteceu em uma área industrial de Freetown, capital de Serra Leoa. Segundo testemunhas, o caminhão explodiu em um posto de gasolina após um acidente e o fogo se espalhou pela vizinhança. Vários corpos carbonizados foram encontrados em carros e ruas próximas. A maioria das vítimas são camelôs e motociclistas que foram pegos pelas chamas enquanto tentavam pegar combustível após o acidente envolvendo o caminhão. As autoridades também informaram que cerca de 90 pessoas tiveram queimaduras graves e estão internadas em unidades de terapia intensiva. Teve alguns corpos que não conseguimos recuperar, não pudemos recuperá-los pela dificuldade de acesso. Esperamos em breve ter um balanço final dos corpos de todos os afetados. O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse que ficou profundamente comovido com o trágico incêndio e pela terrível perda de vidas humanas. O escritório da ONU no país disse que está pronto para ativar a ajuda necessária. Acidentes do tipo são comuns na África. Explosões semelhantes de tanques foram registradas enquanto pessoas tentavam saquear combustível em países como Quênia, Tanzânia e Sudão do Sul. Misturar água com gasolina prejudica o veículo e é um crime. O posto de combustível que for pego em flagrante pode ter que pagar uma multa de mais de R$100 mil. E isso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se o preço do litro do combustível já está lá nas alturas, pensa então pagar por gasolina adulterada. É muito difícil perceber a adulteração do combustível antes de abastecermos. A dificuldade é porque o álcool, se aumentar o percentual
de água no álcool, é difícil perceber a olho nu. Como é difícil perceber se esse percentual foi acrescentado à gasolina. Ela decanta, então eu teria que botar num recipiente e esperar. O que a gente tem que fazer é testes diários nos postos de gasolina. O Inmetro sempre faz esses testes. Um consumidor fez denúncia desse tipo de ocorrência recente aqui em Campo Grande, da gasolina batizada. O veículo dele apresentou problemas depois dele abastecer em um posto de combustíveis. O prejuízo da água na gasolina foi de R$ 2.500. É dor de cabeça na certa, conforme o laudo técnico apresentado pela oficina, com a descrição dos problemas causados no carro por conta da gasolina adulterada e os serviços apontados para reparar os estragos. Kleber explica que as falhas mecânicas são percebidas com facilidade. Hoje em dia, a tecnologia que está embarcada nos automóveis hoje, ela permite já perceber que tem algo de irregular. Então, não vai ser o suficiente, essa água, esse resíduo, essa contaminação não é o suficiente para o carro parar, né? A pessoa não vai continuar rodando até o carro estragar. Como ele já para automático, então é só questão de limpeza. Ele vai falhando, o motor tem 4 cilindros, geralmente ele vai acontecendo de falhar 1, 2, 3. Bom, falhou mais de um, automaticamente o carro já vai parar. Uma situação que causa prejuízo ao cliente e, lógico, pode virar sim caso de polícia. É o que afirma o delegado Paulo Sá, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. É o crime do artigo 7º da Lei contra a Ordem Econômica e é crime também contra as relações de consumo, que é venda de combustível adulterado. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Aqui no caso do DECOM, nós tomamos conta da parte criminal, que é a parte de aplicação da pena, apuração de autoria, comprovação e concomitantemente também tem a atuação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e tem a atuação também do PROCON. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa segunda-feira em algumas cidades do país, começando pela cidade de São Paulo, que amanheceu ensolarada hoje. A máxima na capital pode chegar a 26 graus, mas pode ter aumento de nuvens carregadas durante o dia, deixando o céu encoberto já no início da noite. Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura máxima prevista é de 24 graus. O sol vai predominar durante todo o dia, mas tem possibilidade de chuva à noite. Em Vitória da Conquista, na Bahia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura pode chegar também a 24 graus. Em Cascavel, no Paraná, um pouco mais quente. Os termômetros devem registrar até 27 graus. Em Belém, capital do Pará, o dia vai ficar quente e a temperatura pode chegar até 32 graus. O IBGE revisou para baixo o resultado do crescimento da economia em 2019. A alta do PIB de 1,4% foi, na realidade, de 1,2%. A mudança ocorreu por causa de novos dados sobre a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que rompeu naquele ano e prejudicou a indústria extrativista mineral. O governo reduziu as tarifas de importação em 10%, medida tomada para tentar conter a inflação. A medida, que deverá continuar valendo até dezembro do ano que vem, vai atingir quase 90% dos produtos que o país importa fora do Mercosul. Segundo o Ministério da Economia, o corte nas tarifas vai abrir caminho para um choque de oferta para moderar a inflação. A redução tarifária só valerá para o Brasil. A pedido da Argentina, foram excluídos itens considerados sensíveis para a indústria do país, como automóveis, autopeças, laticínios, têxteis, pêssegos e brinquedos. Também ficaram de fora produtos que se encontram em regimes de exceção no Mercosul, como bens de capital. Durante um período em que a redução estiver em vigor, o Brasil deverá arrecadar 3 bilhões de reais a menos em impostos. Em compensação, a expectativa do Ministério da Economia é de que o nível de preços caia a 0,3%, o que deverá aumentar o PIB do país em mais de 245 bilhões de reais pelos próximos 20 anos. O governo vai negociar agora com o Uruguai, para que esta redução seja permanente.
O brasileiro retirou quase 7 bilhões e meio de reais da caderneta de poupança em outubro. Foi o maior saque já registrado de toda a série histórica, que começou 26 anos atrás. Segundo o Banco Central, faz 3 meses que as pessoas tiram mais dinheiro do que depositam na poupança. Desde o começo do ano, o saldo total do sistema caiu 31 bilhões de reais. A Embraer reduziu o prejuízo no terceiro trimestre. Lembrando que no ano passado o setor da aviação foi duramente atingido pela paralisação por causa da pandemia. A fabricante de aviões brasileira Embraer reportou um prejuízo líquido de 234,2 milhões de reais no terceiro trimestre do ano. O número marca uma recuperação em relação ao mesmo período de 2020, quando a pandemia atingiu o setor com força. A recuperação é de 64% em relação à perda de 649 milhões de reais registrada entre julho e setembro do ano passado. A redução de prejuízos se baseia no crescimento da receita e da carteira de pedidos semelhante ao nível pré-pandemia, com a melhora contínua das margens da empresa. No segundo trimestre, a Embraer reportou um lucro de 438 milhões de reais. A terceira fabricante mundial de aviões, atrás da Airbus e da Boeing, informou também um fluxo de caixa positivo no terceiro trimestre pela primeira vez em uma década, de 123 milhões. Em 2021, a empresa entregou um total de 86 aviões, 100% a mais de entrega de aviões comerciais e 25% a mais de jatos executivos em relação a 2020. Depois do intervalo, você vai ver que o primeiro-ministro do Iraque escapou de um atentado. E a gente vai falar também da retomada do setor de eventos. Até já! Às 8h46 no horário de Brasília, o país confirmou mais de 6 mil novos casos de Covid em 24 horas. A média móvel de mortes segue abaixo de 300. De um dia para o outro, o Brasil confirmou 59 mortes por Covid-19. No total, 609.447 brasileiros perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 6.115 novos casos em 24 horas. Com esse dado, sobe para mais de 21.808.000 o número de diagnósticos confirmados para o coronavírus. A média de mortes no país está em 232 óbitos por dia, segue abaixo de 250 pelo quinto dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Com uma redução de 31% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de queda. Lembrando que ela não registra aumento já há 43 dias. A média móvel de casos indica 9.941 registros diários, com uma diminuição de 17% em relação a 14 dias, apresenta tendência de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, 2 estados apontam alta nos óbitos, Rio Grande do Norte e São Paulo. Já em estabilidade estão 6 estados, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 15 estados apresentaram queda nas mortes. 4 unidades da federação não divulgaram os dados: Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Mais de 10 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço contra a Covid-19. Cerca de 285 milhões e 900 mil doses de vacinas já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 155 milhões e 860 mil pessoas tomaram a primeira dose, que representa 73,7% da população. Mais de 119 milhões e 900 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 56,2% dos brasileiros, enquanto a dose de reforço já foi aplicada para mais de 10 milhões e 100 mil pessoas, ou 4,7% dos brasileiros. Em um dia foram aplicadas mais de 564 mil doses de vacinas contra a Covid. O setor de shows e eventos de São Paulo está animado.
Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas por causa da pandemia e um prejuízo total de 230 bilhões de reais, o governo eliminou todas as restrições. Quase 600 dias de espera até a chegada do grande momento. Os eventos voltaram com tudo em São Paulo. E para esta empresária, não falta trabalho. Tanto no social quanto no corporativo. É claro que a retomada dos eventos da empresa da Sandra anima os convidados. Mas muito mais alegre fica a Débora, funcionária do buffet. Feliz, muito feliz mesmo. Casa dos 3 filhos, pega 2 ônibus e chega aqui assim, com toda a disposição para começar mais um dia de trabalho. Mas esse sorrisão aí demorou a estampar o rosto da auxiliar de cozinha, que ficou 1 ano sem emprego. Eu fiquei desempregado, meu esposo ficou desempregado, então a gente passou bastante dificuldade. A gente só não passou fome porque eu moro com os meus pais, né? A gente mora na casa dos meus pais, então a gente ainda tinha alguém para ajudar. Mesmo assim, a Débora teve que se virar. Eu sei fazer cabelo, sei fazer unha, então eu fui me virando, mas nada que ajudasse muito. Porque a partir do momento que você tem uma família, tudo fica complicado. Foi dura a realidade para todo o setor. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a longa quarentena causou cancelamento de cerca de 350 mil eventos em 2020. E o ramo deixou de faturar cerca de 90 bilhões de reais. Já em 2021, a perda foi ainda maior, com a ausência das festividades de verão e carnaval. Ao todo, 530 mil eventos deixaram de ser realizados e o setor deixou de faturar 140 bilhões de reais. Além de gerar aí um problema econômico para as empresas, acabou por encerrar as atividades de muitas empresas e, eventualmente, o sonho de milhares, de dezenas de milhares de empreendedores. E ainda tirou a única fonte de renda de mais de 450 mil trabalhadores que foram demitidos nesse período. Como veio de repente essa pandemia, foi meio que assustador, né? E tivemos que demitir muita gente, um quadro de 60%. A Cristina foi uma das funcionárias que a Sandra não conseguiu segurar no emprego. Ela conta que só sobreviveu porque passou a cuidar de uma tia que deu apoio financeiro a ela e ao filho já adulto. Se não fosse ela, eu não ia ter como me sustentar. Ia passar fome? Ia, porque meu filho começou a trabalhar há pouco tempo. Mas a fase ruim passou e agora as lágrimas são de emoção por ter sido recontratada. E aí o reconhecimento do seu trabalho, né? Eu agradeço todo dia. Além dela, a Sandra recontratou outros empregados demitidos no ano passado e alguns novos. Com um quadro atual de 270 funcionários, a empresária revela que hoje tem mais gente trabalhando em sua empresa do que antes da pandemia. E trabalho não falta. Além dos eventos fechados que nós tínhamos, estão vindo os novos eventos. Então eu acredito que final de 2021 e 2022 nós vamos ter realmente um boom dentro dessa área. Eventos sociais, museus e feiras corporativas retomaram as atividades em agosto. E neste mês de novembro voltaram os shows, pistas de dança e público em estádios. Agora sim, 100% das atividades voltaram com força total aqui no estado de São Paulo, sem restrição de público ou horário de funcionamento. O retorno total dos eventos aconteceu no momento em que o estado superou a aplicação de mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mas ainda há cautela. Os contratantes estão preocupados com aqueles números grandes, então houve uma redução para evento, para que as pessoas fiquem mais à vontade, se sintam mais acolhidas no dia de evento. E os protocolos sanitários continuam. Aferição de temperatura, álcool em gel disponível, uso de máscaras e mais. Todos os alimentos estão sendo fechados, então não há contato. Então, essa é toda uma segurança. E eu tenho contratantes exigindo também a carteirinha de vacinação. Com protocolos seguidos corretamente, a volta dos eventos tem tudo para dar certo. Essa é a aposta dos empresários do setor. Sem dúvida, é um setor que vai voltar com bastante pujança.
vai ter a capacidade de reempregar muita gente que foi desempregada. É um setor que vai fazer a indução econômica de uma boa parte da população, especialmente os informais, que encontram no setor de eventos uma oportunidade enorme de trabalhar, e especialmente um setor que vai voltar a ter a pujança de faturamento. A empresa da Sandra já vive esse cenário e tem boas notícias para quem busca recolocação. Ainda tenho vagas. Então, que venha uma nova fase para quem espera sorrir assim de novo. A residência do primeiro-ministro do Iraque, em Bagdá, foi alvo de um ataque com drones explosivos na madrugada de domingo. O premier não se feriu. Em um vídeo, Kazemi disse que foi alvo de um ataque covarde e que ele e seus funcionários estavam bem. Uma fonte da segurança disse que 2 membros da guarda pessoal presidencial ficaram feridos, sem especificar a gravidade. Bagdá foi palco nos últimos dias de distúrbios entre as forças de segurança e grupos pró-iranianos. O ataque, o primeiro contra a residência de Kazemi, no poder desde maio de 2020, ainda não foi reivindicado. A ação foi condenada como um aparente ato de terrorismo pelos Estados Unidos. Já o presidente iraquiano Barham Salih descreveu o ataque como uma tentativa de derrubar a ordem constitucional. A missão das Nações Unidas no Iraque também condenou o ataque nos termos mais fortes. A zona verde, onde está localizada a residência oficial, é um perímetro ultra protegido no centro da capital, que abriga a Embaixada dos Estados Unidos e outros prédios do governo. A edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Velenic e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia, boa segunda-feira.